desagradar é bom. Será que é bom ou não? No meu ponto de vista, é bom, sabe por quê? Porque você não é todo mundo. Já dizia sua avó, já dizia sua mãezinha, né, que você não é todo mundo. Mas vamos lá. Por que a gente fica com aquela raiz do medo de desagradar? Você já parou para pensar aí? Até dar um gole no meu café. Tá um pouco frio aqui, porque o Carlos, olha, eu vou te contar, ele me deixou aqui no meu café frio. Pô, Carlos, pode não, um negócio desse. Tá vendo? Ele ficou vermelho. Será que esse desagradar, né, bateu nele ali? Isso é uma forma de autenticidade. Muito tempo da minha vida, essa história, gente, querendo ou não, de desagradar, fudeu a minha cabeça. Porque vocês entendem, né, que a tia Silvia aqui não é uma pessoinha, né, que você consegue colocar ali numa caixinha, que você coloca ela ali naquele determinado ponto que você vai segurar. Eu, durante muito tempo da minha vida, fui aeromoça. Silvia, o que é aeromoça? Boa tarde, bem-vinda a bordo. Você já deve ter visto esse tema aí, onde eu já coloquei para outros videocasts para trás. Mas em momento da minha vida que eu estava vivendo, eu estava querendo agradar. Porque eu vim de um padrão convencional, familiar, que menina tinha que sentar certinho, que menina não podia, e aquilo, ó, matava. Sinônimo ou não, o significado de Silvia é selvagem. Se a gente for olhar a energia como um todo, como é que você segura essa mulher selvagem? Como é que você segura além da sua personalidade, identidade? Então, muito tempo da minha vida eu briguei com muita coisa dentro de mim. E desculpa, você vai desagradar, e ainda bem que você vai desagradar, é a tua marca, é a tua autenticidade, mas a gente foge disso. E às vezes eu fico pensando, por que Papai do Céu só dá maturidade pra gente lá pelos 40 e tanto? Não é não? Parece que a gente vai ficando mais velho, e aí a gente vai tacando meio que o foda-se pra vida, né? Ah, quer achar, acha, quer fazer, faz. E a gente fica meio naquela caixinha lá pros 20 e tanto, né? Ah, eu tenho que agradar, eu tenho que fazer parte do grupo tal, do rolê tal. Mas peraí, isso te denomina? Isso é significado pra ti? Tu já parou realmente pra pensar o que tu gosta? Entenda, quando eu falo o que tu gosta, eu não tô te dizendo que é uma coisa em si, porque de repente você gosta de ficar 1 hora quando se acorda de manhã olhando pro nada. E não é uma grana. O que é? É o teu tempo, concorda? Mas tu gosta de ficar de manhã 1 hora olhando pro nada. E aquele nada, aquilo vai, sei lá, entrando numa conexão com você mesmo, aquilo vai falando da tua identidade. E que se você for para um grupo falar que você faz isso, desculpa, alguém vai te criticar. Alguém vai dizer, meu Deus, você perdeu 1 hora do seu tempo olhando pro teto, você podia. Mas peraí, eu quero fazer isso? De repente eu não quero fazer isso e tá tudo bem, mas a gente fica com medo danado de desagradar. Então, quanto mais você olha pra você, quanto mais você ressoa em você, o que faz sentido, parece papo de coach, né? Mas na boa, não é, porque a gente não se conhece, gente. Então tu vai te conhecer como? Te perguntando, tá? Será que tu faz pergunta pra ti? Provavelmente não, né? Deve estar no modo fazer. E aí nesse modo fazer, tu vai fazendo o quê? Agradando, ficando com medo e olhando pra isso, tu vai te afastando de quê? De ti. Tu não vai olhando para determinadas coisas que fazem sentido para você. Por exemplo, você vai dizer assim, nossa, a Silvia, ela muda pra caramba. Cara, mas eu gosto disso. Tem hora que a Silvia tá com mega ré, tem hora que a Silvia tá sem mega ré, tem hora que a Silvia tá com umas pestanas enormes de cílios, tem hora que ela tá com unha postiça. Tem. Porque naquele momento eu quis e depois não quis mais. E tá tudo bem. A Silvia de hoje, ela gosta disso. A Silvia de amanhã, meu amor, amanhã ela vai ver. E eu sei que essa minha forma desagrada muita gente. Porque as pessoas, elas estão acostumadas a colocar as pessoas aqui em caixinhas. Mas você não é caixinha. Então, se você puder fugir desse padrão, faça. Se você puder sair desse lugar, saia. Porque você vai se aproximar de você. E você só se aproxima de você quando você
se questione e se pergunte. E entenda que é uma pessoa que está falando isso para você, com 44 anos de idade, que ainda esse chicote vem. Ainda isso ressoa na minha cabeça. Ontem eu estava com as minhas amigas e a gente sempre se encontra uma vez por mês, aí a gente faz, sei lá, a gente janta, toma o nosso vinho, bate papo, fala de relacionamento, fala de um monte de coisa da vida, né? E ontem a gente estava conversando sobre a seguinte temática com relação ao agradar. E aí veio a história das crenças. Essa história das crenças, eu soltei uma minha. Sabe qual era a minha? Eu achava que ninguém ia me olhar. Por quê? Eu era filha de pobre. E quem tá, vamos lá, na Happy Society, não ia querer realmente ter um olhar para mim, ia querer ter um movimento aonde me olhasse. Da onde vem essa crença? Essa crença poderia ser do coletivo familiar, essa crença poderia ser uma relação de lá da minha avó, da minha bisavó, seja o que seja, que raio veio. E naquele momento, com a conversa com elas, entenda, 44, tá? Vai bater os 45. A crença ainda tá ali. Então, quantas crenças estão ali dentro da gente e que faz com que a gente ainda fique naquele papel, quero agradar. Ai, meu Deus, mas eu sou essa pessoa. Então, isso é constante, gente. Não é da noite pro dia. Então, esse negócio do desagradar, isso não começou contigo, tá? Começou lá com o teu avô, tataravô, porque sim, tinha uma história da sociedade, porque sim, tinha a questão do rótulo, e ainda tu tem as tuas inseguranças, e que eu tenho um monte para um caralho, tá? Hoje eu já consigo trazer isso para vocês aqui falando, mas numa época para trás, você acha mesmo que a Silvia, psicóloga de tantos, ela ia dizer que ela é insegura? No cu que eu ia dizer, eu não ia dizer. Então hoje eu já cheguei num momento da minha vida que eu olho assim, porra, é isso aí, né? Se eu não for de verdade, quem eu vou ser? Se eu não falar as minhas opiniões sem agredir ninguém de uma forma madura, de uma forma adulta, aonde eu possa entender também que o outro pode não concordar e tá tudo bem, isso é vida adulta, tá, gente? E aí eu consigo me olhar, eu consigo voltar pra mim, mas às vezes a gente não fala. Ai, meu Deus, mas se eu falar isso aqui agora no grupo, elas vão falar isso, isso e isso. As meninas até brincam comigo. Elas dizem assim, nossa, Silvia, agora tu solta uma, mas eu disse, porque antes eu ficava segurando. Porque antes eu ficava com medo. Porque antes eu ficava achando que vocês iam me criticar. E ora, claro que ia me criticar. E tá tudo bem. Eu tava fugindo do quê? Da crítica, porque eu queria o quê? Agradar. E entenda, quando eu usei essa frase, quando eu escutei essa frase, e aí, eu não vou dizer quem me deu a frase, porque enfim. A frase é a seguinte, o cemitério tá cheio de insubstituíveis. Cara, isso fez assim, pô, na minha cabeça. Você se acha mesmo insubstituível? No amanhã, você será substituído na amizade, no relacionamento, na vida. A notícia de ontem, ela já não é mais quente hoje. O que aconteceu semana passada, ninguém já fala mais. E a vida tá seguindo o curso dela, porque a vida ela é o quê? Movimento. E ela vai seguir. Se você se coloca num patamar, eu sou, e cada vez que eu vejo isso, gente, que diz assim, eu sou, na minha cabeça bate, pô, tá inseguro. Tá no palco ali, meu Deus, eu tô com medo danado que descubram que eu tenho insegurança. Como diz Brené Brown, você tem que se jogar realmente na fronteira, que você vai olhar o quê? Para sua vulnerabilidade. Eu tô nesse movimento agora, sabe? De me colocar na fronteira, de falar temas e realmente dizer o que eu sinto, que não é fácil pra mim, porque às vezes depois quando eu olho, tá? Eu vou olhar os vídeos. Os meninos mandam pra mim antes de publicar. Eu fico, caralho, eu tive coragem de falar isso. Eu não acredito que eu falei isso. Ao mesmo tempo que bate, sensacional, eu consegui bancar, bate dentro de mim, meu Deus, como as pessoas vão escutar. Meu Deus, o que vão achar? Meu Deus, os meus pacientes. Aí aquele momento grita na minha cabeça, Silvia, para. Volta. Esse é você. Você vai desagradar. Essa é você, as pessoas vão te enxergar. Até quando você vai ficar naquele padrão aonde tem que estar ali naquele lugar? Não, você tem que ser você e tá tudo bem, vai ter gente que vai gostar, tem gente que vai achar sensacional e tem gente que não vai achar. Eu tô trazendo isso para você refletir e pensar o que você tá aí demais agradando o outro.
e se afastando de você? Quem são as pessoas que você se sente de verdade? Quem são as pessoas que quando você tá ali, você celebra de verdade? Quem é você? Já dizia o Dinho, né, do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que você iria fazer se ninguém pudesse te ver? Será que você faria o que você está fazendo hoje? Ou será que você está fazendo padrões aonde o outro está colocando? E tá tudo bem querer agradar, tá, gente? Não tô dizendo agora porque você vai ser você que deu vontade de você sair nu, que você vai sair nu na rua. A vida precisa de regras, né? A gente precisa socialmente conviver. A não ser que você esteja numa praia de nudismo. Se você estiver numa praia de nudismo, vá lá sem medo de ser feliz. Mas se você não estiver, você precisa entender que você vai viver socialmente. Viver socialmente não quer dizer que você vai ficar naquela raiz do medo, da rejeição. Gente, rejeição é um bicho que dói para um caralho, né? Porque, na boa, vamos lá, eu vou dar um exemplo simples para você. Você tá de crush, você manda mensagem pro crush. O crush mastiga 24 horas e não te responde. Pega essa ansiedade pra ti que mandou a mensagem. Não fica ali, meu Deus, o que a pessoa... Aí a cabeça já abre pra uma neurose, pá, pra um monte de coisa. Ao menos de você chegar e dizer assim, fulano, para, volta, como é que tá aí dentro de ti? O que tu vais fazer emocionalmente com essa angústia? Porque o outro também tem direito de não querer te responder. Mas o que tu vais fazer com a não resposta? Ou o que o silêncio te provoca? O fato de você desagradar, o fato de você não ter a resposta. Percebe aonde bate? São contextos muito complexos. E que às vezes a gente coloca na caixinha do tudo bem. Quando eu tenho paciente que diz assim, eu fui pro chat GPT, aí eu botei lá o que fazer, o chat GPT me disse, foi, pobre mortal, e ele te disse que tu ia fazer com a tua angústia? O chat GPT disse pra ti o que tu ias fazer com a tua ansiedade? Ele te deu passo 1, passo 2, passo 3. E como é que tu resolve a tua emoção? Presta atenção que o GPT vai te dar até uma parte, mas aí os teus bagulhos, os teus traumas é contigo. Não vai estar lá. No fim, o desagradar, a negociação disso é de você para você mesmo. Desculpa, eu desagrado para um caralho muita gente. Porque eu falo palavrão, eu fumo meu charuto, quando eu chego, eu sou expansiva desse jeito. E que tá tudo bem que vai ter gente que vai me odiar. E tem gente que vai estar lá no fundinho do coração, caralho, eu queria ser assim, mas eu não banco. Porque, sei lá, a minha mãe vai falar, o meu pai vai falar, ou então meu marido vai falar, eu tô num casamento... Seja o que seja justificativa. Mas se você se sente ecoada ou ecoado aí por essa minha forma de admiração, só trabalhe aí dentro do teu coração de que maneira você pode voltar para dentro de você e tentar desagradar, mas de uma forma onde você consiga dar um passinho de cada vez. E quero te dizer que demorou para um caralho eu conseguir bancar e te dizer isso, porque eu fiquei muito tempo dentro da minha cabeça, meu Deus, o que vão achar? E não quer dizer que desculpa não dói, que desculpa, às vezes isso aqui ressoa, mas aí eu ponho numa caixinha aonde eu vou trabalhar dentro da minha cabeça e conversar. Se eu puder te dizer hoje o que você pode fazer com desagradar, coloca na caixinha de você olhar assim, o que eu posso fazer hoje por esse sentimento que está reverberando dentro de mim? Desculpa, eu tô vivendo, é o nosso videocast aqui no Grupo Polaro, onde a gente está trazendo temas que saem fresquinhos da minha terapia e eu vou fazendo esse alinhavo de construção, não só social, com coisas que batem dentro de mim também e que de repente pode fazer sentido para ti. Te inscreve no canal, dá uma olhadinha em outros vídeos que estão lá para trás e vê como é que isso ressoa. Manda a tua opinião também, que pra gente é importante saber aqui desse lado que o negócio tá bacana, tá legal. E se não tiver também, diga, porque desculpa também, a gente adora uma crítica. Beijo, tchau, tchau.